Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana abordamos um novo retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos que se cruza com algumas discussões da atualidade. O país discute uma eventual reforma do cálculo de referência para as futuras pensões, tendo em conta os desafios que estão colocados à sustentabilidade do sistema de segurança social. Para ajudar ao debate, vale a pena olhar para todo o sistema complexo de apoios sociais em Portugal e é esse o foco do livro Proteção Social no Portugal Democrático, Trajetórias de Reforma, da autoria de Rui Branco, professor do Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Está connosco aqui em estúdio em conversa com o outro convidado, o professor de Economia Política do ISCTE, Paulo Marques, uma conversa bem atual para esta edição do Da Capa à Contra Capa. Muito obrigado pela vossa presença, Rui Branco, Paulo Marques. É um gosto recebê-los aqui sobre este livro de grande atualidade. Rui Branco, como autor do livro, o livro olha um pouco para trajetórias, sobretudo no Portugal Democrático, eu diria, e mais à frente, sobretudo, em períodos que vêm já na transição do século, em termos das políticas sociais. Eu gostava de ajudar os ouvintes também um bocadinho a levar os trilhos do livro, porque há um momento em que o Rui sublinha um momento de recalibração das políticas de proteção social entre 1980 e 2010. São 30 anos, ou seja, nestas 3 décadas a mudança foi lenta. O que é que aconteceu para chamar recalibração a este momento? Sim, boa tarde, Zé Pedro, boa tarde também ao Paulo, agradeço o convite por estar aqui. A recalibração é talvez um palavrão que eu devesse ter evitado. Nós talvez devamos falar em recomposição da proteção social. De uma forma simples para que todos entendam, quando nós falamos em recomposição, normalmente queremos dizer uma de duas coisas, não é? Ou estamos a recompor a maneira como determinados riscos sociais, os riscos são o risco de desemprego, o risco de velhice, no fundo tudo aquilo que nos impede de trabalhar e participar no mercado de trabalho, certo? Quando não o podemos, não é? Esse rendimento perdido tem que ser reposto através das prestações de proteção social, o subsídio de desemprego, quando estamos desempregados involuntariamente, quando não podemos mais trabalhar por razões de velhice, a pensão, o subsídio de maternidade, doença, etc, ok? Falamos quando damos mais atenção a certos riscos, por exemplo, a proteção na velhice, e menos a outros, ou o contrário, ou damos mais atenção às dificuldades das famílias monoparentais, por exemplo, não é? Através de licenças de parentalidade ou através da disponibilização de ensino pré-escolar público que agora está a expandir-se, não é? Como se sabe, através de parcerias com a sociedade civil. Isto é uma primeira acessão. Uma segunda importante é a recomposição da proteção em termos de grupos sociais que dela beneficiam e que já fui aludindo também, não é? As coisas estão ligadas, certo? A velhice está ligada com as pensões. Agora, uma das grandes questões que se coloca em Portugal, como em todos os outros países, é em que medida, nos últimos 30, 40 anos, as chamadas velhas políticas sociais, que protegiam os riscos da velha sociedade industrial, tipicamente, como, por exemplo, as pensões, os subsídios de doença, o subsídio de desemprego, como é que se há um espaço fiscal para atender a novos riscos das sociedades que, entretanto, se transformaram? Já lá vamos a isso. Pronto, isso é um aspecto. Tinha aqui uma dúvida relacionada com isso, aliás, com a questão dos novos e dos velhos riscos. De certa maneira, há algo ainda em toda esta estrutura que ainda nos remete para políticas que vêm de antes do 25 de Abril, ou seja, há ainda muito, apesar da democracia e das décadas de democracia, há ainda muita coisa que vem desse peso desses anos. Justamente. Dê-nos exemplos, por exemplo. Vou já dar um exemplo, mas porque as respostas ligam-se às duas perguntas, claro. Eu não acabei por não responder à primeira. A questão é que, nesse período, foi possível ir mudando, digamos assim, a composição relativa dos riscos protegidos. E os velhos riscos foram sendo reformados, por exemplo, houve contenção de custos no caso das pensões, não é? Contenção de custos, muito mais episódica no caso do SNS, que em geral
não é? Cresce sempre, mas os novos riscos sociais, portanto, famílias monoparentais, desemprego de longa duração, tipo, competências obsoletas de skills no mercado de trabalho, foram sendo objeto de muito mais atenção. Portugal partilhou esta recomposição da proteção na Europa do Sul, como por exemplo Espanha, e outros países da Europa do Sul não fizeram... Como a Grécia e Itália. Grécia e Itália ficaram de lado. Está explicado no livro. O que a grande recessão faz, os anos 2010 a 2014, é Porquê? Porque há desinvestimento nestas novas áreas da proteção e também nas velhas, certo? O que isso faz é que passa todos os países da Europa do Sul por uma espécie de máquina de os tornar mais parecidos entre si, acabando com a tal diferença, e simultaneamente mais distantes da Europa. Uma grande... Ir à segunda pergunta, e rapidamente, um grande exemplo de como as escolhas passadas constrangem as escolhas no presente é, por exemplo, o sistema das pensões, chama-se repartição. O sistema de repartição é aquele que aqueles que estão a trabalhar descontam para aqueles que estão agora a receber. Isto assenta num rácio entre os ativos e entre os que trabalham e descontam e os dependentes, os que recebem. Quando o sistema foi expandido no início meados dos anos 70, o rácio era de 4,7 para 1, 4,7 a trabalhar para cada um a receber uma prestação da proteção social, do sistema de previdência. Hoje em dia já foi sempre baixando, hoje estará no 1.1, 1.14. Isto é uma questão demográfica, tem a ver com o envelhecimento, certo? Com o prolongamento da esperança média de vida e com uma menor fertilidade. Então essa arquitetura subsiste. Agora, qual é que é o problema? Para além de questões ideológicas ou normativas que podemos ter, há um problema, não é? Digamos, a transformação demográfica cria um problema de sustentabilidade, não é? Soluções. Bom, nós podíamos fazer com que os que estão agora a descontassem para contas privadas. Ou, em parte, para contas privadas, chama-se plafonamento. Só que o problema é que isso cria um buraco no momento presente no financiamento dessas opções. Claro, já há muito tempo, e desde, 2003... A minha questão é que tem vindo a ser discutido, mas a arquitetura mantém-se a mesma que vem de trás, com os problemas a mudarem. Estas opções são muito difíceis de mudar, normalmente por uma de duas razões. Ou têm custos incomportáveis, não é? O passar o sistema todo para um sistema de desconto privado cria um buraco na segurança social estimado em cerca de 20 mil milhões de euros. Outros países fizeram esta transição em parte, mas, por exemplo, criaram impostos para financiar a transição, impostos específicos, emitiram dívida para financiar essa transição, não é? Ou porque isso vai contra os interesses estabelecidos de grupos que beneficiam do status quo. Não é? São as duas grandes razões para muitas vezes ser difícil mudar sistemas que podem ter perdido racionalidade, não é? E portanto o que se faz são ajustamentos como a idade da reforma, ou tornar as prestações menos generosas, não é? Ou durante menos tempo, mas eu acho que há outras estratégias possíveis e até mais desejáveis para reformar a sustentabilidade da proteção do sistema previdencial do que apenas essas. Mas se calhar podemos ir isso numa pergunta diferente. Paulo Marques, podia ter sido diferente essa história? Em que momento é que se perdeu a racionalidade, para usar aqui uma expressão que o Rio Branco agora estava a sublinhar? Muito boa tarde aos dois, muito obrigado pelo convite. Parabéns ao Rui pelo livro, que está bastante interessante e que aconselho a todos que possam também adquiri-lo e lê-lo, porque acho que vale a pena. Eu acho que há aqui uma questão fundamental que é, na verdade, houve algumas mudanças na arquitetura do sistema, porque se nós virmos, por exemplo, quando estávamos há pouco a comparar antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril e algumas trajetórias de mudança, as pensões sociais, por exemplo, as pessoas que não contribuíram para o sistema de segurança social e que tiveram acesso a uma pensão. Isso ainda hoje tem um peso significativo no nosso sistema de segurança social. Portanto, quem não contribuía não tinha acesso à proteção social. Outro exemplo, e esse mais recente, o muito falado rendimento social de inserção, é um benefício social em que o acesso a esse benefício depende de uma condição de recursos. As pessoas não têm que ter contribuído anteriormente para a Segurança Social para terem acesso ao RSI. E temos outros, o Serviço Nacional de Saúde, que não existia anteriormente, e tem um acesso universal. Todas as pessoas têm acesso. Qual é que é para mim a questão essencial, e talvez para quem nos está a ouvir, que me parece interessante percebermos uma coisa que é fundamental, que é: o Estado Social tem uma função-chave, que é proteger as pessoas em situações de vulnerabilidade.
ok? Quais é que são as grandes situações de vulnerabilidade tradicionais? Desemprego, saúde, pensões, não é? A pessoa ter acesso à proteção social na saúde, o caso de uma baixa, etc. O subsídio de desemprego e a pensão são 3 áreas tradicionais do Estado Social. A questão que se coloca é que o nosso sistema de proteção social, o tradicional, o mais frequente na Europa, era um sistema em que as pessoas, para terem acesso, tinham que contribuir. Qual é que é a questão? A questão é que se corre o risco, se isto for levado a um extremo, de, eventualmente, quem mais precisa não tem acesso à proteção social. Porque basta as pessoas não terem contribuições, como acontecia, por exemplo, em Portugal. Essas pessoas que tiveram acesso às pensões sociais foram pessoas que tiveram carreiras em que não contribuíam para a segurança social. Um jovem, por exemplo, à procura do primeiro emprego desempregado, não tem acesso a um subsídio de desemprego, não teve contribuições prévias. Uma pessoa em situação de pobreza extrema, que já passou por uma situação de desemprego, que esgotou o subsídio de desemprego, se não fosse o RSI, não tinha acesso. E o debate, no fundo, é esse. É se o Estado Social se consegue adaptar a uma circunstância em que dá resposta às pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Sustentabilidade económica e financeira. Claro. E essa sustentabilidade, e no fundo esse palavrão que o Rui estava a referir, é no fundo essa recalibração, é no sentido de como é que nós conseguimos, ao mesmo tempo que ele continua a ter também uma base contributiva, dar resposta a problemas. E é assim, não foi possível fazê-lo simplesmente expandindo a despesa para essas áreas e mantendo as outras exatamente como estavam. E, portanto, a tendência que houve em muitos países, no caso dos países escandinavos, tinham esse problema aí de uma forma mais evidente. A despesa social nesses países, em porcentagem do PIB, é muito maior que a nossa. Eles tiveram esse problema mais cedo, a Suécia, nos anos 90. O que é que eles fizeram? Baixaram a generosidade da proteção social no desemprego, aumentaram políticas ativas de emprego. Em relação às pensões, fizeram reformas dos sistemas de pensões. Mas, por exemplo, expandiram creches públicas, retiraram de subsídios passivos, por exemplo. Agora, isso é difícil também de implementar. Sobretudo porque estamos a falar de um país que mais vulnerável a choques económicos e, como falámos, quando fala da grande recessão, estamos a falar de um choque económico que teve um impacto direto sobre o sistema de proteção social. A nossa natureza frágil, nossa portuguesa, nessa perspectiva, torna-nos... É mais um fator que dificulta uma estratégia de longo prazo para recalibrar totalmente o sistema. É verdade, mas também há uma coisa importante, que é, se o Estado Social aprofundar as desigualdades, ele também não é sustentável a longo prazo, politicamente também. Porque nós não podemos ter um Estado Social que é muito bom para um grupo e deixa o outro de fora. Mas, ao mesmo tempo, quem contribui para ele também quer ter acesso à proteção social. Porque isto é um equilíbrio difícil. Aliás, nós estamos a viver isso na Europa neste momento, não é? Que é, politicamente, os Estados sociais foram fundamentais para manter a coesão e mantermos alguma cola nesta sociedade, não é? Não criarmos aqui situações de grandes grupos excluídos da sociedade. E isso nós sabemos que é potenciador de desintegração social. E o Estado Social tem que conseguir prevenir isso. Nós não podemos ter um Estado Social que, por exemplo, aprofunde desigualdades. Vou dar um exemplo muito concreto. Eu tenho estado a estudar as questões do emprego jovem e do mercado de trabalho de jovens, etc. Eu tenho ouvido este debate, por exemplo, agora sobre a questão do aumento das pensões com alguma perplexidade. Porquê? Porque nós estamos a viver uma situação em que as pessoas que têm o crédito à habitação mais recentes vão ser as pessoas brutalmente afetadas por este processo, com aumentos brutais de pagamentos dos seus créditos. São pessoas que têm idade ativa, têm filhos pequenos, têm gastos enormes. Nós temos acompanhado esses dados. Essas pessoas não estão a ter aumentos de salários. E nós estamos a debater que 5% de aumento das pensões é pouco. Quando os grupos mais afetados por isto vão ser estas novas gerações. E no mercado de trabalho corre o risco do desemprego numa situação de uma alteração da política monetária do BCE. E o debate é 5% não é suficiente. É assim, se os aumentos salariais neste momento fossem de 10%, eu percebia esse debate. Agora, sim, é esse tipo de fraturas que nós temos que evitar. Mas isso reflete, Rui, ajude-me aqui, reflete também que o sistema está centrado muito mais, talvez mais na velhice do que na juventude. A proteção social na velhice, historicamente, no país é muito maior do que face à proteção na infância ou na juventude. Ou seja, é natural que este raciocínio que hoje, esta perplexidade que Paulo Marques me traz, está em linha com, digamos, uma tendência de longo prazo em relação a este debate, não acha? Vamos ver, a proteção social portuguesa, como o Paulo explicou muito bem, tem um modelo cujo acesso a ela depende da participação no mercado de trabalho.
certo? E, portanto, todos os grupos sociais que têm uma participação, não têm participação, ou têm participação intermitente no mercado de trabalho, têm muito mais dificuldade em beneficiar de proteção na doença, etc, não é? Isto chama-se proteção não contributiva. E, portanto, todos estes temas são muito mais pesados, não é? As grandes áreas de despesa são as áreas previdenciais e, nomeadamente, o sistema previdencial das pensões, certo? A outra grande área é o SNS. Isto é, aliás, uma das heranças que nós temos do Estado Novo, não é? Em que, por exemplo, que outros modelos existem. Nos países nórdicos, a proteção social, o acesso a ela é com base na cidadania. Não é com base na participação no mercado. E, portanto, ela é financiada não por desconto, não pela TSU, não por desconto. Como é o nosso Serviço Nacional de Saúde. Seria como se tudo fosse assim, não é? Portanto, nós temos um sistema híbrido, não é? Temos um sistema previdencial que é desta natureza, não é? Mas depois temos um iceberg nórdico, que é o SNS, é a instituição igualitária. E poderíamos ter outro modelo, Rui. Penso que era aí que ia entrar a seguir. Estas estruturas são muito difíceis de mudar, não é? São muito difíceis de mudar. São muito difíceis de mudar e são sujeitas são difíceis de mudar, mas no entanto elas vão mudando com a passagem do tempo. A portuguesa foi mudando em parte e os outros foram mudando em parte, não é? Eu acho que aquilo que o Paulo disse é fundamental, não é? Qualquer mudança tem que ser norteada por uma preocupação de coesão, não é? E de relativa igualdade. A questão é como é que nós casamos a preocupação com a sustentabilidade com a preocupação com a adequação e com a equidade nas prestações. Ou seja, como é que ao mesmo tempo elas são sustentáveis, não é? E ao mesmo tempo adequadas. Uma maneira fácil de tornar as pensões sustentáveis é reduzi-las a um montante mínimo e ridículo e, portanto, isto não é uma boa solução. Certo. Estamos de acordo. Certo. E, portanto, eu acho que uma estratégia de, por exemplo, no que diz respeito à sustentabilidade, nós podemos mexer na idade da reforma, podemos tornar a reforma menos generosa, etc, etc. Isso já foi feito em 2007, nomeadamente. Mas, por um lado, sem crescimento económico sustentado, nenhuma reforma funciona. Em segundo lugar, eu acho que nós temos que ir pela chamada de grupos que não participam ou participam intermitentemente ou estão apenas na economia informal. Esses grupos têm que ser, os jovens, as mulheres, os migrantes, têm que ser trazidos à participação e, portanto, aos descontos. Não é? À participação, descontam para a Segurança Social e descontam para os impostos, que ajudam a financiar a parte não contributiva. O rendimento social de inserção, o CSI, os abonos de família, são financiados pelos impostos, como o SNS, certo? E, portanto, sem essas... Como é que chama esses grupos? Dê-me lá um exemplo. Os jovens, quer dizer, estão à procura do primeiro emprego, têm dificuldades, imensas dificuldades, inclusivamente, em começar o seu trajeto profissional. Já existem RS jovens e outras medidas, mas o que é que podem fazer? Isso é uma excelente pergunta. Aliás, nós participamos num projeto que o Paulo lidera, chamado Solid Job, e que tem a ver justamente com as reformas do mercado de trabalho, com uma atenção muito particular ao problema do trabalho temporário no mercado de trabalho, português e europeu. Uma das formas é através de regulação diferente. Não é? É através de termos uma regulação do trabalho temporário, não é? Que não sinaliza aos empregadores que o trabalho temporário é, na prática, o período experimental, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que lidar com o problema que é, a cada ano, aqueles que transitam de contratos temporários para contratos permanentes é cerca de 15%, é baixíssimo. Temos um dos maiores segmentos de trabalho temporário com a Espanha na Europa, não é? E, portanto, há coisas a fazer do lado, por exemplo, da regulação, não é? Limitando a sua duração máxima, limitando o número de renovações. Claro, temos é que criar condições para que essas contratações se transformem em contratações permanentes, certo? Sim. Por exemplo, não é? E, portanto, eu acho que isto liga a várias coisas, não é? Dificilmente se pode intervir apenas na regulação, seja da proteção, seja do mercado de trabalho. É preciso ter um modelo de crescimento económico, um modelo de desenvolvimento económico. O Paulo é claramente mais especialista do que eu, que sirva estas ideias, não é? De sustentabilidade, mas ao mesmo tempo de justiça e equidade. Como é que podemos fazer transitar para esse modelo económico amigo desta reforma, Paulo Marcos? Eu acho que nós para já temos muitas vezes a aprender também com os outros, não é? O que é que os outros fazem? Países com estados sociais generosos, uma das coisas que fizeram, e insistiram muito nessa ideia e tentaram legitimá-la politicamente, foi que as políticas sociais em si
têm que ter um lado produtivo, ou seja, não encarar como uma despesa social, mas como um investimento social. Não é? Isso é fundamental. Como é que nós conseguimos, ou seja, termos coesão social, mas em que a despesa social não é uma despesa apenas de transferência de rendimento. É uma despesa que em si só também contribui para a modernização económica. Por exemplo, é a despesa nas políticas de conciliação da vida familiar com a vida profissional, é as creches acessíveis, é as políticas ativas de emprego, em que, por exemplo, para os jovens as questões relacionadas com estágios profissionais, em que isso ganha primazia sobre simplesmente o subsídio de desemprego. Esse é um lado que eu acho importante, é encararmos, conseguirmos modernizar o nosso sistema de proteção social e que ele dê uma contribuição. Por exemplo, há uma coisa muito evidente, eu acho que se fala pouco, por exemplo, o RSI tem um conjunto, o Rendimento Social de Inserção, o vulgo rendimento mínimo, tem um conjunto de objetivos que são extremamente importantes, que é, por exemplo, os beneficiários, os filhos têm que estar na escola, têm que ter consultas de planeamento familiar, portanto, há um conjunto de compromissos. Muitas vezes os técnicos, os assistentes sociais, têm um assistente social para 500 casos e por vezes isso não funciona assim tão bem. Mas isso eu acho que é fundamental. Um Estado Social que em si está direcionado para dar uma contribuição no sentido de ajudar à participação no mercado de trabalho. Eu acho que isso é, para mim, extremamente importante. Depois, eu acho que há uma segunda questão fundamental, que é, por muito... eu às vezes, há uns tempos, até estava a pensar nisto, que é, assim como o petróleo está para a Noruega, o turismo está para Portugal. O problema é que eles na Noruega já perceberam que o petróleo não vai durar para sempre. Não é? E então eles fazem uma diversificação enorme do ponto de vista dos investimentos que fazem, nos setores em que investem, etc. E nós temos que ter cuidado, não é? Porque nós temos aqui um conjunto de setores na nossa economia que ganharam, por exemplo, as receitas ligadas ao turismo duplicaram, isto tem todo um impacto enorme do ponto de vista do emprego. Nós não tínhamos tido a recuperação do emprego que tivemos. A política de habitação. Pronto, tem uma série de problemas associados. Agora, nós, para termos um país que gera mais riqueza, nós precisamos dar um salto para outro tipo de setores. Ou seja, isto vai estar cá, foi importante agora, porque nos permitiu baixar muito o desemprego. Isso para a segurança social também foi importante. E temos que perceber que é uma oportunidade que temos, mas isto tem problemas. Porque aí está associado a salários baixos, precariedade, a problemas ambientais ligados ao transporte aéreo, a poluição nas cidades, há grande vulnerabilidade a choques externos. Vimos a pandemia, nós vamos voltar a ter, porque assim, o turismo não é um bem de primeira necessidade. Se as pessoas pagam mais 200 ou 300 euros da casa, pagam mais de alimentos, pagam mais de energia, etc., onde é que as pessoas vão cortar? Não jantam fora, não vão de férias. Quão preocupado está, por exemplo, com o movimento de saída de jovens à idade de começar a trabalhar para outros países? Porque parece estar a acontecer de novo este movimento em que, devido aos baixos salários, à incapacidade de reter este tipo de talento, eles estão a procurar outros países. E neste momento até há um outro risco, que é as pessoas, algumas delas continuarem cá, mas estarem a trabalhar à distância para outros países. Ou seja, poderem estar cá a utilizar os recursos do país, não é? Mas no fundo a contribuir para os sistemas de segurança social de outros, porque hoje em dia isso a OIT já tem um conjunto de estudos sobre isso. Podem ser milhares de pessoas que estão aqui a trabalhar para empresas no estrangeiro. Portanto, já temos até uma outra dimensão desse problema. E providenciamos cuidados de saúde, um SNS para essas pessoas aqui. E utilizam os recursos que estão disponíveis na comunidade. Agora, parece-me que há aqui nós temos aqui uma grande questão que se coloca, né? Nós precisamos ter um Estado Social mais alinhado com esta lógica, se quisermos, de investimento social. Temos falado bastante sobre isto. E isso implica mais políticas ativas de emprego em vez de políticas passivas. Implica que há alguma reorganização do sistema. Mas, por outro lado, nós temos que potenciar setores económicos que são setores de maior valor acrescentado. E a questão é que nós temos gerações que podem desenvolver esse tipo de trabalho. Eu vou dar um exemplo concreto. Há uns tempos estava a falar com um amigo meu que é engenheiro civil, e estava a trabalhar naquela operação integrada ali de Entre Campos. Está a trabalhar naquele projeto. E houve uma empresa alemã que veio fazer um processo, que é um processo habitual, de analisarem a qualidade do projeto que estava desenhado, e então, uma despesa enorme associada a isso. Eles estavam com receio, vamos ver qual é que vai ser a avaliação que eles vão fazer, etc. Surpreendido ficou ele quando veio à reunião e as pessoas dessa empresa alemã
eram todos portugueses e eram ex-colegas dele de turma do técnico. E, portanto, já que era uma coisa em Portugal, tinham mandado os engenheiros portugueses, e tinham a idade dele, 35, 30, 36 anos. Portanto, nós temos pessoas muito qualificadas que estão nessas empresas. E nós precisamos também de dar esse salto. Há coisas, por exemplo, que nós precisamos de fazer. Será que o PRR dá resposta a isso? Por exemplo, é uma oportunidade muito grande de potenciar outro tipo de setores na nossa economia. Será que vamos gastar o dinheiro do PRR a fazer mais hotéis? Vamos gastar o dinheiro do PRR nesse tipo de coisas? Ou há uma visão estratégica de dar o salto do ponto de vista do setor? Nós precisamos disso. Nós precisamos muito disso mesmo. Rui, o seu livro faz uma análise em diversos ciclos económicos e políticos. A continuidade de políticas que têm observado é insuficiente nesta matéria de proteção social em Portugal? É assim, eu não sei, quer dizer, há coisas que continuam, mas também há muitas coisas que mudam, não é? E eu acho que nós temos, por exemplo, nos últimos 10 anos, não é? Desde a crise das dívidas soberanas, nós temos tido zigue-zagues fortes, não é? É evidente, temos uma estrutura e uma arquitetura de proteção, não é? Que se tem mantido, não é? No seu caráter híbrido, tem o SNS pelo meio e tal. Mas a condução das políticas tem variado imenso, não é? Só nos últimos 10 anos, o que aborda aqui no seu livro, inclusivamente, passa pela geringonça, a questão do reformismo ou apenas de reverter medidas. Não, por exemplo, no caso, na altura da Grande Recessão, eu vou já à geringonça, não é? Basicamente, a política social foi usada para equilibrar os orçamentos, portanto, para ter cortes de despesa direta no sentido de equilibrar os orçamentos, mas também foi usada para executar uma reforma estrutural. É preciso perceber uma coisa. Durante muitas décadas em Portugal, em momentos de dificuldade e de ajustamento, Portugal ajustava desvalorizando a sua moeda, o escudo. Agora já não tinha essa possibilidade. Isso é impossível. E, portanto, o que é possível fazer dentro de uma união monetária é a chamada desvalorização interna e competir através dos custos e do custo do trabalho. Custo direto, salarial e indireto. Proteção social. E, portanto, e foi isso que foi feito. Não é? Foi feita uma reforma do mercado de trabalho, talvez a única reforma estrutural feita no âmbito do memorando. Atenção, reforma estrutural, estou aqui a distinguir de cortes que foram cortes temporários, que depois foram repostos pela geringonça, não é? E desse ponto de vista, houve um sentido claro, um sentido de expansão das relações de mercado, de liberalização das relações no mercado de trabalho e de acabar com a atenção maior que era dada, não é, àquele conjunto de necessidades de proteção do mundo contemporâneo, ao mesmo tempo que se cortavam nas pensões. A geringonça tem uma agenda completamente diferente, não é? Eu acho que a ideia era retomar o crescimento económico, mas garantir a coesão social no respeito pelos compromissos europeus. E trouxe a reversão das medidas ou incluiu o reformismo? Trouxe várias coisas. Primeiro, algumas medidas foram revertidas, todos os cortes temporários foram repostos. Por outro lado, houve aspectos que não foram revertidos e que estão na origem da dissensão interna, da crise interna da geringonça em 2019, por ocasião da reforma do Código do Trabalho, e depois em 2021. Certas coisas que foram transformadas em 2012, 2013 não foram revertidas. Por outro lado, há um movimento reformista de muito maior atenção à condição da mulher no mercado de trabalho, à condição das pessoas portadoras de deficiência, aos trabalhadores com contratos temporários, aos trabalhadores independentes, portanto, aqueles designados outsiders do mercado de trabalho receberam muito mais atenção, assim como o SNS, não é? Durante 4 anos, os médicos no SNS cresceram 37%, em parte para contrariar a imigração durante o período da crise, mas houve de facto uma adjudicação de recursos ao SNS muito grande. Depois podemos discutir se são suficientes, insuficientes. Já vamos guardar o SNS para se o problema é de gestão ou qual é que é o problema, mas eu acho que houve uma diferença fundamental e sem prejudicar o desempenho do mercado de trabalho, no sentido em que a população empregada cresceu, a população desempregada diminuiu, uma certa imigração regressou e Portugal apresentava taxas de crescimento razoáveis, médias altas, e até superávites orçamentais na véspera da pandemia. Paulo Marcos, quão agudo é a questão digamos, da falta de recursos financeiros para pagar o sistema que nós temos? Muitos argumentam
temos um Estado social, mas temos que o pagar e há que haver uma certa sustentabilidade e temos sinais de algum alarme. Agora, a questão das pensões, levantou a questão, havia uma fórmula, ou há uma fórmula que vamos eventualmente aqui, alterar ligeiramente por razões de conjuntura. Gostava de saber, há a pessoa que pergunta, mas nós podemos pagar este sistema que, apesar de tudo, tem as virtualidades que já foram aqui apontadas, independentemente das suas carências, e chegámos a um momento de decisões duras, ou parece-lhe que ainda há margem, por ineficiências do sistema ou outras, de ainda trabalhar sobre a arquitetura que está construída? Do ponto de vista financeiro, naturalmente. Sim, eu acho que há uma questão fundamental que é, nós não tivemos mais problemas nos últimos anos porque nós temos tido um mercado de trabalho extremamente favorável, não é? E, portanto, isso eu acho que tem sido um aspecto essencial. Favorável ou flexível? Taxas de desemprego muito baixas, aumenta as contribuições para a Segurança Social. Isto tem sido fundamental. Não esquecemos disso, mas nós mesmo antes da crise das dívidas soberanas, nós tínhamos taxas de desemprego na casa dos 8%, e nós neste momento estamos com taxas de desemprego na casa dos 5, 6%. Sim. E, portanto, e chegámos aos 16%. Eu acho que isto é uma questão fundamental, não é? Que é o comportamento do mercado de trabalho tem um impacto muito grande na sustentabilidade da Segurança Social. Porque uma coisa é termos pessoas desempregadas e estamos a gastar dinheiro a pagar os subsídios de desemprego e outros benefícios sociais, ou termos as pessoas empregadas a contribuir para o sistema. Portanto, é de uma diferença absolutamente brutal. E eu diria que isso tem sido fundamental. Voltamos àquilo há bocado, que é estes setores, turismos, etc., que nos limitam o crescimento, porque direcionamos a mão de obra para setores de menor valor acrescentado, mas resolveram-nos o problema do desemprego. Eu acho que isso, do ponto de vista da sustentabilidade, tem sido fundamental. Fundamental. Depois, os estudos que existem e que são mais citados apontam no sentido do sistema, dentro de algum tempo, entrar em déficit. E aí eu penso que há uma questão, há duas questões fundamentais. Há a questão demográfica, nós precisamos de imigrantes, eu acho que isso é claro, não é? Aliás, é um bocado paradoxal nós estarmos a viver esta onda na Europa relativamente à imigração e nós precisarmos tanto das pessoas, quer porque há falta de mão de obra, quer porque os sistemas de segurança social, imaginem, uma pessoa que chega aqui e que imigra e tem 30 anos, vê uma pessoa que não consumiu despesa em educação, que não consumiu, etc., e chega e começa a contribuir, não é? Portanto, a questão da imigração, eu acho, penso mas que não devíamos esperar pelo dia do déficit, não era? Não. Eu acho que a questão da imigração é uma questão importante. Acho que a questão demográfica em geral, de retermos os jovens, é uma questão decisiva também. A questão da conciliação do trabalho com a vida familiar é muito importante, porque os dados o que indicam é que os salários das mulheres começam a estagnar aos 40 anos. É aí que é a grande diferença, 35, 40 é a grande diferença com os homens. Até ali não há problemas. A coisa é ela por ela. Portanto, estas questões de conciliação de trabalho com a vida trabalho e vida familiar, a questão das migrações. E depois é o nosso modelo de crescimento. Não é? Uma coisa que me preocupa é nós ficarmos satisfeitos com o sucesso no turismo. Eu acho que devíamos encarar como os noruegueses encaram o petróleo. Ou seja, aquilo é bom, mas tem um conjunto de problemas. Não podemos ficar excessivamente dependentes disso. E o nosso crescimento económico é decisivo para conseguirmos ter este sistema mais sustentável. Está a falar de valor acima dos 2%, sempre. Para o ano há previsões de estagnação da economia, por exemplo. Sim, eu acho. Em 2023. Sim. Eu acho que nós estamos, do ponto de vista internacional, não é? Aliás, do ponto de vista internacional, nós estamos a entrar numa situação muito difícil, não é? E lá está. Por isso é que eu estava a dizer há pouco. O mercado de trabalho, por exemplo. O mercado de trabalho tem sido importante para entrar em contribuições para a Segurança Social e menos despesa. Isso é decisivo, não é? Nós tivemos superávites significativos da Segurança Social nestes anos. A alteração da política monetária vai ter essas consequências negativas, por exemplo, no mercado de trabalho. Muitas vezes faz estudos, mas depois alteram-se as condições. Por exemplo, se calhar ninguém esperaria que íamos ter este desemprego baixo durante este período, não é? E agora provavelmente vamos ter... És um bom fator, pelo menos. Sim. Já a questão da conciliação família-trabalho é uma política que está por nascer. Sim. Eu acho que aí nós temos muito que caminhar, não é? E provavelmente é mais fácil, do ponto de vista público, legitimar esse tipo de política, não é? Do que política simplesmente transferência de rendimento. Agora, eu acho que do ponto de vista da sustentabilidade da segurança social, eu diria que essas são as três variáveis fundamentais: demografia, imigração, modelo de crescimento económico. Em relação ao modelo de crescimento económico, precisamos de o discutir seriamente e não ficarmos satisfeitos com o que temos.
Rui Branco, vamos à saúde. Independentemente da nota que quero aqui deixar, e vou convidá-la a trazê-la, mas em relação à saúde, porque há uma parte também importante do livro, e nós tivemos este teste de stress que foi a pandemia. Qual é a avaliação que faz da forma como a pandemia, enfim, mexeu com as fundações do nosso sistema e como o tornou ou resiliente ou mais frágil? Qual é a sua avaliação? Independentemente agora de poder puxar o filme atrás que estávamos a falar. Exatamente, queria só puxar atrás a última grande reforma do sistema de pensões foi em 2006, 2007, era o ministro Vieira da Silva e foi criado um fator de sustentabilidade que ajusta a pensão, a sua generosidade à idade da reforma, que nos últimos 2 anos, quer dizer, à esperança média de vida, peço desculpa, que diminuiu nos últimos 2 anos, é resultado da pandemia, à inflação e ao PIB. E é isso que está em causa neste momento, é manter a fórmula de aumento ou pensar de outra maneira. Agora, o que... para além dos aspectos fundamentais que o Paulo já referiu, eu queria referir ainda ou seja, aquilo que o Paulo disse é fundamental. É fundamental que as mulheres possam continuar a participar no mercado de trabalho. Portugal tem uma taxa de feminização de participação no mercado de trabalho bastante elevada. Ao nível dos países nórdicos, não tem estruturas de apoio e acompanhamento no nível do pré-escolar, etc. Basta dizer que do apoio social que o governo criou na altura da pandemia para os filhos até determinada idade ficarem em casa, 80% foram as mulheres que solicitaram esse apoio nos agregados familiares. Dá para se ter uma ideia de quem é que assume a responsabilidade. Claro. E, portanto, o que as mulheres portuguesas têm é um duplo peso, não é? E, portanto, é preciso ajudar neste aspecto. Por outro lado, o desemprego jovem é muito mais elevado que o desemprego noutros setores, é preciso formalizar a economia informal, integrar os migrantes, mas também eu acho que é possível fazer algo na diversificação da base fiscal e na fiscalidade. Ou seja, eu acho que é possível ir buscar, alargar a base fiscal com a legalização da economia informal, mas também pensar em fontes de fiscalidade para sustentar o sistema de proteção inovadoras e que não assentem tão quase exclusivamente nos rendimentos do trabalho. Em relação ao SNS, vamos ver, eu acho que o SNS portou bastante bem, ao mesmo tempo que mostrou os problemas que tem. Eu acho que foi ao mesmo tempo... Aliás, aqui como no mercado de trabalho, como no problema dos chamados trabalhadores indispensáveis, todo um conjunto de problemas que pré-existiam, houve um efeito de revelação com a pandemia e a crise, não é? O SNS mostrou os seguintes problemas, a meu ver. Portugal tem um problema que é os cuidados primários não funcionam como deveriam funcionar. As pessoas utilizam as urgências porque os cuidados primários de qualidade não são facilmente acessíveis, onde as pessoas vivem, não há médicos de família para 1 milhão de portugueses, esse número tem aumentado. Depois, os cuidados primários estão mal integrados com os cuidados hospitalares, ou seja, há uma excessiva procura das urgências, a maior da Europa. Por outro lado, o sistema está muito centrado ainda nos hospitais e dentro destes, muito nos médicos e pouco nos enfermeiros. E, portanto, é preciso deshospitalizar os cuidados de saúde na direção dos cuidados primários, próximos das pessoas, até cuidados de comunidade. É preciso mais enfermeiros e relativamente menos médicos, exceto médicos de clínica geral, para cobrir a população que não tem cuidados primários. É preciso continuar a expandir uma coisa que foi criada em 2006 e depois em 2012 foi expandida, a Rede Nacional de Cuidados Continuados. O que está a dizer é, depois da pandemia é preciso uma autêntica reforma na saúde com um olhar de médio prazo. Certo, mas o que é preciso fazer é algo que já era preciso fazer antes da pandemia e que a pandemia revelou como necessário. E aliás o PRR, o Plano de Recuperação e Está nesse sentido? Vai nesse sentido. Uma reforma dos cuidados primários, deshospitalizar, é preciso uma atenção diferente, mais complicada à velhice, que tem um problema de multimorbilidade, doenças crónicas, pessoas que não podem nem estar nem em casa nem no hospital. É preciso redes de acolhimento. Muitas vezes existem imensas parcerias com a sociedade civil, com as IPSS, não é? E, portanto, é preciso expandir. Tudo isso são criações novas, 2006, 2012, não é? Cuidados continuados e paliativos, e que foram as únicas dimensões do sistema que se expandiram durante a grande recessão. E é preciso continuar... mexer também no financiamento do SNS? É assim...
Falou do exemplo da cidadania e de outras formas de financiamento. O SNS tem tido acréscimos de financiamento muito substantivos. O SNS hoje consome cerca de 13 mil milhões de euros no Orçamento Geral do Estado. Há poucos anos atrás era 8, 9 mil milhões. É indiscutível que continua a haver falta de recursos, não é? Mas a questão, e algumas das questões que temos vindo a defrontar, são também questões que têm a ver com a gestão do sistema, não é? Esta reforma que há agora, com uma direção executiva, etc., parece-me que vai no bom sentido, não é? No sentido em que afasta o responsável político, não é, de uma decisão de natureza mais executiva sobre escalas de urgências, etc, etc. Portanto, eu acho que é preciso uma melhoria substancial na gestão. Agora, é difícil porque a despesa do SNS é conduzida tipicamente pela esperança média de vida e pelo preço dos novos tratamentos, que são cada vez mais caros, e é difícil fazer muito sobre isso, certo? Se quisermos manter a adequação, não é? Se quisermos manter a qualidade. Também há porque a dualidade público e privado. Não, porque eu só queria dizer, porque o SNS, como o sistema público de educação, se não for utilizado pelas classes médias, que como acontece o caso nos países nórdicos, ele rapidamente perderá apoio político e fiscal junto da população. Não é? Em que se torna o SNS é só para os mais humildes, os que não têm recursos, assim como a escola pública. Isto é a morte política e fiscal destes serviços públicos. E isso requer qualidade e adequação. Não é possível ter anos e anos de lista de espera para uma consulta, para uma intervenção cirúrgica. É dificilmente aceitável. Os hospitais públicos não têm que ser hotéis com quartos, não é? Como alguns privados são, mas têm que ter uma qualidade suficiente para manter as classes médias. Mas tem sido um problema de remuneração também de profissionais, quer dizer. Os profissionais saem... Repare, eu tenho prestado atenção a isso. É evidente que as questões remuneratórias não são irrelevantes, mas o que eles dizem, eles não põem à cabeça isso. Eles põem, primeiro, eles dizem, temos um sistema que é demasiado dependente das urgências. Em segundo lugar, há excesso de trabalho. Excesso de horas extraordinárias. E o que gerou baixas médicas por parte dos profissionais de saúde enormes, e há um esgotamento psicológico, cansaço, etc. Não é? E há a imigração de profissionais, o caso da enfermagem é evidente. E a imigração, nos anos da Troika foi particularmente notório, mas não terminou nessa altura, não é? E portanto... eu não diria que é apenas a remuneração, não é? Eu diria que há questões de organização do trabalho, por exemplo, só para dar, em relação aos trabalhadores migrantes, outros sistemas de saúde, outros SNS na Europa, empregam profissionais de saúde de outros países para colmatar os déficits e as lacunas, enquanto um sistema de ensino superior que tem que expandir a formação de médicos e enfermeiros está agora a fazê-lo depois de muitas resistências, não é? Foi criado a Universidade Católica privado. E vai abrir um curso em Aveiro. Portanto, até de forma um pouco incompreensível, isso não foi tratado até aqui, mas de forma temporária ou não, profissionais de saúde de países com qualidade, não é? Vêm e participam, mas é preciso ver as questões da língua, etc, claro. Não é? Nas comunidades, sobretudo em certas zonas do país, no interior, pode ser mais complicado, mas isso tem sido usado. E, portanto, eu acho que temos que avançar mais por aí e não tem, desse ponto de vista, não tem sido feito o suficiente. Vamos fechar com a questão da saúde, Paulo Marcos, também gostava de ouvir sobre isto. É uma questão, se fosse fácil, se calhar já tinha sido resolvida. Eu penso que estão identificados muitos destes bloqueios no sistema. São páginas e páginas de jornais e de livros e de estudos e relatórios que confirmam também um pouco esta realidade. Num período, eu coloco a questão no momento, neste período pós-pandemia, no contexto de mobilidade do trabalho, o contexto fiscal, a situação económica do país, os níveis de crescimento económico que temos, podemos usar de outras pistas. O Paulo tem sublinhado muito algumas lições que os outros nos podem trazer. Há algo aqui também que possamos utilizar? Boa. Sim, eu tenho sobretudo feito investigação na área do mercado de trabalho e também algumas coisas da proteção social e tenho acompanhado alguma da discussão que se faz sobre estas questões da saúde também, não tanto da minha investigação e publicações, mas há uma pessoa que eu acho que tem feito uma investigação muito interessante, que é o professor Julian Perlman, ali da Escola Nacional de Saúde Pública, e ele tem escrito nós temos todos os anos, temos feito no ISCTE o relatório das políticas públicas, e ele tem escrito o capítulo da saúde e nós temos umas reuniões antes
E eu acho muito interessante a posição dele. Ele diz uma coisa que é, no fundo, para além destas questões que o Rui Branco já referiu relativamente à organização do sistema, há aqui uma questão-chave, que é, nós podemos ter 3 formas, parece-me, de organização do nosso sistema de saúde. Se compararmos do ponto de vista internacional. Nós podemos ter um sistema em que o Estado financia e o Estado providencia o serviço. Essa é uma hipótese, que no fundo é aquilo que existia em Portugal, historicamente, e existe nos países escandinavos, por exemplo. Temos outro modelo diferente, que é o Estado financia, regula o sistema, financia através das contribuições das pessoas e dos impostos, e o que acontece é que o setor privado, em concorrência, presta o serviço. Isso existe, por exemplo, na Holanda. O sistema holandês é assim, há um seguro público, cobre toda a gente, quem não consegue contribuir para o sistema, o Estado financia, e o setor privado, em concorrência, faz o serviço. A terceira alternativa é um sistema liberal, em que, no fundo, as pessoas se protegem com seguros de saúde e financiam o acesso à saúde, e o Estado, a única coisa que garante é uma coisa minimalista, de emergência, etc. O que acontece? Este modelo é um modelo liberal, radical, que é o que existe nos Estados Unidos, e que implica níveis de despesa pública muito grandes e resultados fracos. E salários das pessoas para manter esses seguros. Portanto, é um sistema que internacionalmente é um sistema visto como algo que não funciona. Aliás, é interessante ver que as propostas da iniciativa liberal relativamente à saúde não é a defesa desse modelo, e eles falam muito desse. Sobram 2. E no fundo, por exemplo, a iniciativa liberal defende este modelo tipo holandês, não é? Que é um modelo que tem uma presença forte do Estado, mas o que é que o Estado faz? O Estado tem que fazer muito bem nesse tipo de modelo? É saber muito bem o que é que são os custos associados aos vários tipos de serviço e regular muito bem esse sistema e saber quando é que não há abuso e sobreutilização. Desperdício, por exemplo. Portanto, e aquilo que o professor Julian Perlman diz, eu peço desculpa se ele estiver a ouvir e se eu estiver a adulterar, mas os textos foi isso que eu percebi. Ele diz uma coisa que é, nós estamos aqui no meio entre o modelo nórdico e o modelo holandês e não fazemos bem nenhuma coisa nem outra. Ou seja, nós nem... Ok, porque qual é que é o lado bom de um modelo tipo nórdico? É que, por exemplo, um médico, num sistema completamente público, não tem qualquer interesse em estar a fazer gastos que não são necessários. Ou seja, imagine, eu sou dentista, eu recebo uma pessoa no serviço público, se eu puder resolver isto tudo numa consulta, melhor, não vou estar a vir, hoje vai um dente, depois amanhã veio o dente ao lado, depois no outro dia a seguir veio o outro dente, ou seja, não tenho necessidade de ter gastos desnecessários. Ou imagino, por exemplo, será que faz sentido um médico de família? O médico de família não é suficiente para acompanhar um parto normal, é necessário estar a ter um obstetra. Se calhar o médico de família é suficiente. Um serviço público pode ter este tipo, totalmente público, pode ter este tipo de lógica. O lado bom de um sistema tipo holandês é que quem previdencia está em concorrência, há ganhos de eficiência também associados a isso, não é? Como é óbvio, em que tentam modernizar-se e ter uma rentabilidade maior e, portanto, pode ter esse tipo de vantagens. Qual é que é o nosso problema? É que nós nós externalizamos muita coisa, exames complementares, externalizamos cada vez mais coisas e o Estado tem muito pouca capacidade. Veja-se o problema das tabelas da ADSE e as discussões com os privados e tudo isto. Agora a concertação de preços no setor privado. E, portanto, o Estado não regula bem isso e ao mesmo tempo não consegue dar resposta às necessidades por si só. Não consegue dar essa resposta. E portanto nós estamos ali no meio entre uma coisa e outra. E isso é mau. Nós temos que perceber se queremos uma coisa ou se queremos a outra coisa. E mais uma vez, se calhar estamos chegados ao momento em que temos que tomar uma decisão de uma vez por todas. Eu acho que aí temos que decidir. Ou queremos ter um setor privado em concorrência, em que o Estado financia e regula muito bem, o que ele diz geralmente é qualquer coisa do género. Nem somos uma boa central de compras, nem garantimos as coisas às pessoas. E, portanto, nós temos que decidir se queremos uma coisa ou se queremos outra. E depois eu acho que, mesmo para terminar, eu sei que devemos estar já com pouco tempo, eu só queria dizer uma coisa, que é, e a gravidade da situação atual, eu acho, é que, não sendo uma coisa nem sendo outra, o que estamos a criar é um SNS para os pobres e um sistema de seguros privados para as classes médias. E isso a médio prazo vai matar o SNS. Porque quem financia com os seus impostos e que são pessoas que também votam muito, não é? Não vão continuar a suportar isso, não é? E isso é um problema. Porque mesmo no serviço de saúde, eu acho que há um problema neste momento, esta coisa do SNS dos pobres, que é até uma desumanização, muitas vezes, em muitos serviços. Que é, como já só se lida com as pessoas que vêm aqui porque não têm onde cair mortas, não é? Este tipo de preconceito, então lida-se com as pessoas de qualquer maneira. E isto cria uma relação entre os cidadãos e o serviço de saúde muitas vezes complicada. Eu acho que é preciso tomar decisões relativamente a este assunto.
É um outro debate, mas é muito importante tê-lo. Muito obrigado, Rui Branco, obrigado, Paulo Marcos, pela vossa presença. Um livro importante para percebermos como estamos no nosso Portugal democrático em matéria de proteção social. Trajetórias de reforma é o título deste ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, de Rui Branco, que aqui trouxemos nesta edição do Da Capa à Contra Capa, um programa semanal da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O genérico original é do pianista Mário Lajinha, um programa que pode ouvir de novo na versão integral em podcast, em qualquer plataforma digital e nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Fizeram este programa Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana regressamos para conversar sobre outro tema.